A crise política na Venezuela, sob o regime de Nicolás Maduro, tem se agravado com novas acusações de conspirações internacionais que envolvem figuras da oposição e potências estrangeiras. Diosdado Cabello, um dos principais líderes do governo chavista e considerado o número 2 no regime de Maduro, recentemente acusou a líder opositora Maria Corina Machado de estar envolvida em um plano para desestabilizar o governo venezuelano. Cabello afirma que a conspiração conta com o apoio de potências estrangeiras, como os Estados Unidos, a Espanha e, de forma indireta, o Brasil, com o objetivo de derrubar Maduro. Hoje, segunda-feira, dia 16 de setembro, é um dia de extrema tensão na Venezuela, pois, como podemos acompanhar ao longo da semana anterior aqui no canal, um grupo de mercenários dos Estados Unidos anunciaram que até nessa segunda-feira poderá realizar uma grande ação contra Nicolás Maduro, que visa derrubá-los do poder. Essa matéria eu vou deixar o link fixado nos comentários para vocês conferir, pois lá detalhei todas as informações dadas pelo dono do famoso grupo de mercenários dos Estados Unidos, um dos mais terríveis do mundo. A crise política na Venezuela sob o regime de Nicolás Maduro tem se intensificado com novas acusações de conspirações internacionais envolvendo figuras da oposição e potências estrangeiras. Diosdado Cabello, ministro do Interior, Justiça e Paz da Venezuela, que é considerado o segundo no comando do regime chavista, acusou recentemente a líder da oposição, Maria Corina Machado, de estar no centro de um plano para desestabilizar o governo. As declarações de Cabello sugerem que uma conspiração, supostamente apoiada por Estados Unidos, Espanha e até pelo Brasil, estaria em andamento com o objetivo de derrubar Maduro e desestabilizar a Venezuela. A desconfiança do governo venezuelano em relação ao Brasil também tem crescido, especialmente após o envolvimento brasileiro em exercícios militares com os Estados Unidos e outras potências, incluindo a China. Esses exercícios, como o Formosa 2024, que trouxeram forças militares americanas para o território brasileiro, adicionam uma camada de preocupação sobre possíveis articulações estrangeiras na região. A proximidade desses exercícios à fronteira venezuelana, além de treinamentos anuais com tropas dos General na região norte do Brasil, reforçam a percepção de que o território brasileiro pode estar sendo usado como base de operações para um eventual confronto com o regime de Maduro. As acusações de Diosdado Cabello contra Maria Corina Machado são centrais para a nova narrativa do governo de Maduro. Cabello afirmou que Machado estaria liderando uma conspiração para desestabilizar o país com o apoio de governos estrangeiros e que ela teria uma disputa interna com o também opositor Leopoldo López, que atualmente vive na Espanha. Segundo o ministro, há um conflito de liderança entre os dois para definir quem comandaria a operação de ataque contra o governo. A conspiração teria como objetivo não apenas desestabilizar o país, mas também realizar atentados contra a vida de Nicolás Maduro. O governo venezuelano prendeu recentemente 6 estrangeiros, 3 americanos, 2 espanhóis e um tcheco, que estariam envolvidos na operação. Além disso, Cabello afirmou que 400 armas, que supostamente vieram dos Estados Unidos, foram apreendidas, o que seria um grande golpe contra os planos da oposição e seus aliados estrangeiros. Cabello também acusou diretamente os governos dos Estados Unidos e da Espanha de serem os responsáveis pelo planejamento da operação. Segundo ele, os Estados Unidos não apenas forneceram armamentos, mas também lideraram a articulação do ataque, enquanto a Espanha teria enviado mercenários estrangeiros, operando através do Centro Nacional de Inteligência, CNI, espanhol. A captura de 2 cidadãos espanhóis, José Maria Bassua e Andrés Martínez Adasmi, foi apresentada como prova de que a Espanha estaria diretamente envolvida nas ações contra a Venezuela. Entretanto, outro elemento intrigante nas declarações de Cabello foi a menção ao Brasil como uma possível plataforma para operações militares estrangeiras. A Venezuela tem observado com desconfiança o crescente envolvimento brasileiro em exercícios militares com potências estrangeiras. O exercício militar Formosa 2024, realizado em solo brasileiro, trouxe ao Brasil forças dos Estados Unidos e da China para treinar em diversas condições,
incluindo operações em ambientes de floresta densa, como o bioma amazônico. Essa aproximação militar entre Brasil e Estados Unidos, aliada à realização anual de treinamentos conjuntos na região norte do Brasil, próxima à fronteira com a Venezuela, tem levantado suspeitas de que o território brasileiro poderia estar sendo usado como base para a infiltração e profissionalização de estrangeiros em um eventual confronto com o regime chavista. O bioma amazônico, com sua densa floresta e difícil acesso, seria o terreno ideal para o treinamento de forças militares especializadas em combate em ambientes complexos, como a selva. A Venezuela vê isso como uma potencial ameaça, já que tropas treinadas nessas condições poderiam estar preparadas para atuar em operações secretas contra o governo Maduro. A relação entre Venezuela e Brasil, que já vinha se deteriorando por outras questões políticas e diplomáticas, entrou em um novo estágio de tensão. O governo venezuelano tem expressado crescente desconfiança em relação à postura do Brasil, especialmente sob a alegação de que o país estaria colaborando, direta ou indiretamente, com operações militares dos Estados Unidos e seus aliados. Além dos exercícios militares em solo brasileiro, o governo de Maduro também está preocupado com a capacidade de o Brasil facilitar o trânsito de mercenários e armas através de sua fronteira. A apreensão das 400 armas que Cabello afirma terem sido fornecidas pelos Estados Unidos reforça a suspeita de que a logística de armamento e de pessoal poderia estar sendo coordenada a partir de países vizinhos, como o Brasil, que possuem laços próximos com Washington. Embora o Brasil não tenha sido diretamente acusado de envolvimento no plano de desestabilização da Venezuela, a crescente cooperação militar com os Estados Unidos, especialmente em áreas sensíveis como a Amazônia, sugere que o território brasileiro poderia ser instrumentalizado em uma eventual intervenção internacional. A Venezuela, que possui uma fronteira extensa com o Brasil, teme que operações militares possam ser lançadas a partir da floresta amazônica, aproveitando a geografia difícil e o treinamento especializado das tropas estrangeiras que participam desses exercícios conjuntos. As recentes prisões de estrangeiros na Venezuela e as acusações de Cabello não apenas tensionaram ainda mais as relações entre o país e os Estados Unidos, mas também criaram uma crise diplomática com a Espanha. O envolvimento do Centro Nacional de Inteligência espanhol nas operações alegadas por Cabello, bem como a captura dos 2 cidadãos espanhóis, levou a uma intensificação das tensões diplomáticas entre Caracas e Madrid. Além disso, as prisões de 3 americanos, Wilbert Joseph Castañeda, identificado como militar ativo dos Neumann e descrito como o chefe da operação, Estrela David e Aaron Baron Logan, adicionam uma nova camada de complexidade à crise. O governo dos Estados Unidos tem mantido silêncio em relação às acusações, embora tenha reconhecido a detenção de um cidadão americano, sem fornecer mais detalhes. As acusações de Diosdado Cabello, vinculando a oposição venezuelana a uma conspiração internacional apoiada por potências estrangeiras, como Estados Unidos, Espanha e, em menor medida, Brasil, aumentam a sensação de cerco em torno do governo Maduro. O envolvimento brasileiro em exercícios militares com forças dos Estados Unidos, especialmente no contexto amazônico, amplifica as preocupações do regime chavista de que o território brasileiro possa ser utilizado como base para operações clandestinas contra a Venezuela. As próximas semanas serão decisivas para ver como essas tensões se desenrolam. O governo de Maduro está cada vez mais isolado e suas alegações de conspiração internacional podem ser uma tentativa de justificar ações repressivas internas e reforçar a narrativa de resistência a um cerco estrangeiro. No entanto, a participação do Brasil em operações militares com os Estados Unidos, em um contexto de crescente militarização da região, não pode ser descartada como um fator que alimenta as suspeitas de Caracas sobre as reais intenções de seus vizinhos. Se gostou desse vídeo, deixe sua curtida, se inscreva e ativa o sininho das notificações.